E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao meu canal. Cara, atendendo a pedidos, nesse vídeo aqui eu vou dissecar mais um trabalho que eu fiz, beleza? Então você vai saber direitinho tudo que eu fiz, por que eu fiz, que luz que eu usei, câmera que eu usei, lente que eu usei, que técnicas que eu usei, tudo isso depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre esse comercial aí. Esse cartão Black é aquele que dá milhas? Óbvio. Faz tempo que eu junto. Mas você já viajou usando milhas? Não. Por que você não faz esse cartão? Ó, é o Black do Recarga Pay. Ele te dá dinheiro de volta em toda compra que você faz. Eu usei e ganhei 1,5% na hora. Mais fácil que milhas, né? E eu concentrando os meus gastos nele, eu nem preciso pagar anuidade. Eu pago, mas meu cartão tem sala VIP. E eu tô aonde? O óbvio ficou pra trás. Com o cartão Black Recarga Pay, você tem 1,5% de cashback em toda compra e acesso a várias salas VIP pelo mundo. Primeira coisa, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, por favor, que isso ajuda muito o canal a crescer. Quem não viu o meu primeiro vídeo sobre como eu filmei, eu vou deixar no card. Assiste esse primeiro vídeo, que o modelo é o mesmo. E lá nesse vídeo eu falo sobre outras coisas, eu falo sobre aplicativos que eu uso. Quem já viu esse vídeo vai saber, eu não vou falar de novo, senão todo vídeo eu tenho que ficar recomeçando, tá? Sobre aplicativos, eu também tenho um vídeo aqui que também vou deixar no card, sobre aplicativos que eu uso para filmagem, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer sempre? Ir na locação. Então fomos na locação, pedi para o meu assistente fazer umas imagens de making off, ele fez um monte e vai ser super legal, bora falar disso aqui. Então dá uma olhada aí na tela, chegamos na locação, primeira fotinha que eu fiz foi com uma, eu usei a câmera Alexa, tá aqui ó, Alexa Mini, pode ver aqui o cartridge. Você já coloca a câmera que você quer usar e filmando em 4K, usando ali, tirando o melhor da câmera. E a gente estava aqui usando essas lentes aqui, ó, são muito boas, das melhores lentes do mundo, tá? Zeiss Super Speed, Alexa Mini com Zeiss Super Speed. Zeiss Super Speed foi usado em inúmeros filmes, que eu me lembro agora, terceira, quarta, quinta temporada de The Crown, A Coroa, né, tá passando no Netflix, inclusive o diretor de fotografia é brasileiro, mas seguimos em frente, vamos em frente aqui. Primeira fotinho lá na locação, aqui é uma 25mm Zeiss Super Speed. Ah, é isso, não é isso e tal, conversa com o diretor, fala, não, vamos ver outras coisas. Então fotografamos outros ângulos, né? Aqui um outro ângulo, eu imaginando uma mesa em primeiro plano, essa mesa aqui, aí falar, não é bem assim, essa mesa daqui, o diretor, acho que não é isso, é um ângulo de cima. E só uma coisinha que é importante eu falar para vocês desse comercial que vocês viram. Ele, a gente filmou num café ali na região dos Jardins, só que a ideia, como você viu o comercial, era para fazer como se fosse uma sala VIP. Então você tá vendo esse janelão aqui, ó. Aqui é a rua e passam carros ali. Então, tipo, a gente tinha que dar um jeito de disfarçar isso aqui, se fosse transformar isso numa sala VIP, né? Porque você tá numa sala VIP de aeroporto, não passa um carro lá no fundo, né? Passa um avião imenso, sei lá, alguma coisa assim, né? Então a gente falou, pô, pesquisamos algumas salas VIPs, olhamos, tem umas que tem cortina, que eles colocam uma cortina aqui. Eu falei, cara, a gente vai ter que colocar uma cortina, a gente vai ter que esconder isso de alguma forma pra gente não ver carro passando lá. Então, isso já era uma questão com essa locação. Eu não tinha opções de locação, tá? Então, assim, eu, na verdade, se eu tivesse opção, eu não filmaria nessa locação aqui, tá? Porque me criou dificuldade ter essa coisa da janela, carro passando no fundo e eu não posso fechar a rua. Então, assim, se eu pudesse fechar a rua, tudo bem, eu filmaria aqui. Só que não tinha verba para fechar a rua, ali nos Jardins, desviar a rua. Então, aí já é uma coisa que fica mais difícil. Pô, o que eu vou botar aqui? Que cortina que eu vou botar para me defender disso aqui e tal, para não deixar um carro passar? Já cria umas dificuldades, entendeu, galera? Então, assim,
Se fosse uma parada assim, tipo, você pode escolher a locação, sei lá o quê, eu já teria gongado essa locação. Eu não filmaria aqui. Só que eu não tinha opção. Não tinha muita verba, então eu não tinha opção assim de falar, essa locação eu não quero filmar porque é ruim. Tava chegando na data de filmagem, estava muito apertado, então a gente teve que se adaptar a esta locação. Então esse foi o que valeu, e vocês já estão vendo aqui, ó, sentada na cadeira, nessa cadeira aqui, a diretora de arte aqui e a assistente de direção. Então esse ângulo foi o que achamos lá. Falar, então vamos fazer assim, vamos fazer um plano geral daqui. Tínhamos desafios, aqueles que eu já falei com vocês, né? Aqui, ó, é uma rua, passam carros aqui, né? Aqui também passa carro, ó, aqui nesse canto. Então o que eu fiz foi cobrir aqui com uma cortina azul, né? Para não ver realmente aquilo ali, uma cortina azul bem grossa, tapar mesmo aquilo ali. Trocamos esse quadro, colocamos uma coisa aqui de aeroporto e tudo mais. E decidimos que faríamos nesse ângulo. Pronto, o ângulo principal estava decidido. Então bora dar uma olhadinha junto aqui no comercial. Vamos lá. Eu vou falando para vocês. A gente botou, ó, você tá vendo que a gente botou assim, piloto passando, para dar essa cara que fosse assim, uma sala VIP. Aqui onde tinha um quadro, a gente colocou, ó, embarque. Uma plaquinha, direção de arte colocou uma plaquinha embarque. Aqui a gente colocou cortinas, vocês se lembram? Lá na foto, né? Porque eu não podia ver o fundo ali. E aí o que eu fiz aqui? Eu joguei um pouquinho de fumaça, eu coloquei uns refletores ali fora, mais ou menos uns 25 mil watts, mais ou menos, de luz. Então eu coloquei 2 Fresnéis de 10.000 posicionados em lugares diferentes para fazer esse solzão que entra por aqui, ó. Pega aqui no chão, ó, tá vendo? Ó? Pega aqui, ó, tá vendo? É como se fosse o sol entrando ali na locação. Eu coloquei uns par 64 pontuais assim para dar uma tingida na cortina. Eu deixei aberturas na cortina. Ó, você tá vendo uma abertura aqui, ó. Uma aberturazinha aqui. Para quê? Para a luz entrar. Senão a luz do sol pegava na cortina e espalhava. Eu queria que desse um bim de luz mesmo, né? Que a gente vesse assim que tem uma luz forte vindo por ali. E aí coloquei fumaça também, um pouquinho de fumaça, que aí deu isso aqui, ó, tá vendo essa meio que uma bola de luz aqui atrás dela? Esse refletorzinho aqui foi eu que coloquei também, tá? Isso aqui é meu, fazendo essa marquinha aqui, ó. Tá? Fui eu que botei esse refletor aqui. E aí eu tenho um ataque, uma luz de ataque aqui pro rosto dela, que tá vindo de um butterfly daqui, ó. Um butter grandão daqui, que é a luz de ataque pro rosto dela, mas num tom azul. Tá vendo um tom azulado? Eu gosto sempre de misturar tonalidades de cores, amarelo com azul, sempre fica bacana. E aqui também tem um fill light aqui, né? Você pode até ver que essa luz aqui de ataque que vem daqui, ó, do butterfly que tá aqui, eu vou mostrar a making off para você, tá? Tem várias imagens making offs bacanas aí para você ver. Ela chega até aqui, ó, fazendo essa sombrinha aqui, ó. Ela é forte, ó, tá vendo? Essa sombrinha aqui, ó, da planta. Essa luz que vem de cá, do butterfly. E eu também tenho mais um butterfly aqui, ó, com a luz rebatida aqui, né? Fazendo esse fill light que preenche as sombras aqui, ó, desse lado deles aqui. Vou mostrar tudo para vocês no making off. Lembra quando eu mostrei a foto lá que eu tirei na locação? Aqui, ó, aquela cortina que eu coloquei azul ali no fundo. Botei a cortina ali e, se vocês repararem, eu fiz um desenho de luz, um recorte aqui, ó. Tem um recorte de luz aqui na cortina, ó. Só para dar uma graça ali naquele fundo. E eu não podia deixar passar ali, porque senão aqui passava carro aqui, ó. Isso aqui é uma rua, primeiro andar térreo, o carro passando ali. Então, né, tive que fazer essa gambiarra, que tudo gambiarra. Lembra que eu falei, se eu pudesse, eu não filmaria nessa locação, tá?
porque ela demandou muito trabalho para esconder as coisas. Pô, cara, para chegar nessa cortina daqui, ó, essa cortina, principalmente desse fundo aqui, pô, demorou. Vou mostrar no making off para vocês. Dá uma olhada aí no making off. Pera aí, calma, daqui a pouco eu mostro o making off. Mas demorou pra caramba para eu chegar nessa cortina. Pensamos em várias outras coisas para colocar aqui. Enfim, deu um baita trabalhão, sabe? Mas deixa eu dar um play aqui para vocês verem. Aquilo que eu falei, é um filme de 2 planos. Esse cartão Black é aquele que dá milhas? Plano dela. Aí vocês já sabem, quem acompanha meu canal, se você não acompanha, você é louco, pelo amor de Deus, né? Acompanha meu canal aqui. Ó, luz de ataque. Não é um booklight, mas podemos dizer que é praticamente um booklight, tá? Fazendo aqui esse lado do rosto dela, né? Tá dando um contraste, né? Uma luz mais forte chegando aqui no rosto dela, aqui, ó. Aí eu tenho também um refletorzinho daqueles que tem uma lente, um spotlight, fazendo um solzinho que pega aqui no cabelo dela. Eu sempre gosto de fazer isso, tá, galera? É uma técnica poderosa. Se chama double key. Double key, duplo ataque. Você faz um ataque macio, você ilumina o rosto com uma luz macia e depois você vem com um spotlight, como se fosse o sol, e coloca uma outra luz aonde você quiser. Tá pegando no cabelo dela aqui, ó. E pegando um pouquinho aqui no sofá, ó. Você tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Meio que um solzinho que pega na mão dela, ó. Pega aqui na mão dela, no braço, ó, na perna. Isso aqui, isso tudo aqui é um refletor spotlight que eu coloquei aqui, ó, escondidinho aqui no cantinho, ó. Um spotlight fazendo esse foquinho de luz aqui, ó. Que pega aqui, pega na mão, pega aqui na perna dela, no celular, aqui no sofá, ó, tá vendo bem aqui no sofá, ó? É um outro ataque. Então o que eu fiz? Duplo ataque. Um ataque com a luz super macia pro rosto dela e um ataquezinho com um refletorzinho spotlight jogando ali, fazendo como se fosse o sol. Esse sol que vem aqui, amarelão, aqui de trás, ó. Tô contando uma mentirinha dizendo que vem daqui também, ó. Tá? Ninguém repara nisso não, tá? Se eu não tivesse falado pra vocês, vocês não saberiam não, tá? Que isso aqui é um outro refletor que tá fazendo. E além disso, eu senti falta de um contraluz aqui no cabelo dela, desse lado aqui também. Então coloquei uma astera num tripézinho, vocês vão ver no making off, fazendo essa parte aqui do cabelo dela, mais uma vez como se fosse o sol pegando ali no cabelo dela, tá? Aqui, ó, pega aqui e faz aqui em cima da cabeça também, ó. Aqui, ó. Em cima da cabeça e aqui no cabelo dela aqui, ó. Para como se fosse completar a luz que já entra aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho. Esse é o lado dela. Agora vamos ver o lado dele. Ó, você tá vendo que do lado dele eu fiz a mesma coisa? A mesma técnica. Lembra que eu falei com vocês? Double key, ataque duplo. Mesma coisa. Ataque pro rosto. Aqui, ó, que pega aqui no rosto dele. Deixa eu fazer esse desenho direito. Um butterflyzão aqui, uma luz bem macia, que faz essa luz do rosto dele aqui, a maciez do rosto, e aquele mesmo refletorzinho que eu usei nela, eu tô usando aqui, ó, vindo daqui de cima, aqui, não sei se eu vou conseguir direcionar, mas vindo de cima, quase que de frente, assim, ó, pegando aqui, ó, na mão dele, sacou? Fingindo que aquele sol lá da janela resvala e pega nele. Sacaram? Guarda essa. Ataque duplo. Duplo key light. Isso aí ajuda muito a dar um tchan na imagem, né? Tá vendo que pega esse solzinho na mão dele? É do duplo key light. Aqui atrás eu coloquei um abajurzinho com uma lâmpada minha que eu tenho. Controle, tá? Dimmer. Se ela ficar muito forte eu dimmerizo. Baixo ela no dimmer. E
também coloquei um sol. Aqui eu revelei, eu queria ter um brilho ali, então eu deixei como se fosse um banheiro, uma cozinha, botei um garçom saindo ali, alguma coisa assim, tá? E também coloquei um mega refletor lá, um 10.000, um daqueles 10.000 que eu usei lá naquelas cortinas, para fazer isso aqui no chão, ó. Fingir que é um final de tarde, sabe? Lá no fundo aqui, ó, fora de quadro. Aqui, eu acho que eu joguei até ele pela janela, do lado de fora, para fazer essa marquinha aqui, ó. Beleza? Então, acho que agora vocês viram tudo. Não tem mais nada para ver, assim, sobre luz. Porque o resto do comercial é isso, ó. Ele conversa com ela, tal, ela conversa com ele, fica esse papo aí de... Ah, você tá na sala VIP, eu também tô. Esse filme aí de comédia. Tal, meu cartão é bom, blá blá blá, o meu também. E pronto, ela sai, ó, no plano geral novamente, vai embora e assina. Deixa eu até voltar aqui de novo pro plano geral, ó, como é que ficou. Agora que ela levantou, que você dá pra ver bem aqui, ó, o sol no chão, ó, feito pelos, sei lá, 25.000 watts que tem lá fora. Tá? Aí o que aconteceu aqui? E eu coloquei um refletor muito perto do vidro, acabou quebrando o vidro lá da locação, né? Deu um prejuízozinho ali, sei lá, uns R$1.000, não sei, mas deu um prejuízo. Tiveram que pagar, isso é produção, né? Então, se você tem uma produtora e você vai fazer uma filmagem em algum lugar, lembra de sempre separar no seu orçamento um dinheirinho para imprevistos, tá? Porque pode acontecer. Ninguém queria que isso acontecesse, mas eu vou vendo making off e aí eu vou, sei lá, vou explicando para vocês o que aparece aqui no making off. Vamos aqui, ó. Primeira coisa. Ó, já queria parar aqui já. Eu queria mostrar uma coisa para vocês que é importante. Dá uma olhada nesse setup aqui. Esse aqui é o Frank, ele é o meu gaffer, que trabalha comigo, fez aquele outro que eu mostrei para vocês também. Isso aqui é tudo ele tem, né? Então, só para vocês entenderem o nível de profissional, né? O nível de profissional que vocês podem se tornar, que vocês podem ser, né? Dá uma olhada, o meu gaffer, ele tem um monitor dele para ele acompanhar as filmagens. Ele tem o transmissor dele, que ele conecta lá na câmera para ele ter a imagem, né? Para ele poder ver o que está acontecendo, para ele acompanhar o que está acontecendo. Aqui são os iPads, né? Onde ele controla a iluminação, temperatura e tudo mais, máquina de fumaça, tudo controla pelo iPad, tá? E o que aqui você está vendo o fone, que a gente trabalha sempre com fone, porque você fala baixinho, né? E fica uma comunicação muito mais fácil, o set fica muito mais ágil, né? E uma coisa que você não está vendo aí, mas que o Frank sempre tem também um fotômetro, igual o meu tá ali, deixa eu ver. O Frank tem o fotômetro dele. E uma coisa que eu não tenho, que ele tem, eu vou botar uma imagem aí, é um colorímetro, né? Então assim, colorímetro, para que serve? Um colorímetro é um equipamento para você medir as temperaturas de cores verdadeiras, assim, ver se aquela cor tá batendo aquilo que ela fala mesmo, tá? Porque a gente usa luz de LED, hoje em dia tudo é LED, e no LED fala lá, essa temperatura é 5.000 Kelvin, né? Só que quando você bota o colorímetro, você vê que na verdade é 4.789, entendeu? Então, tipo assim, cada fabricante diz que tem um Kelvin. E se você está usando lâmpadas e refletores de várias marcas diferentes e você quer manter uma unidade de luz, se você não tiver um colorímetro, não dá para confiar, tá, gente? No que diz ali na lâmpada. Um é Aperture, o outro é Socani, o outro é sei lá o que, o outro é blá blá blá. Então cada um fala 5.000. Se você pegar um colorímetro e medir os 5.000 de cada um, você vai ver que um é diferente do outro. Então, eu queria mostrar isso aqui só para vocês verem o que é um gaffer, né? O que é um gaffer de verdade, né? Que se preocupa com a imagem, que tá... Nessa cena aqui que vocês estão vendo, nisso aqui, eu tô conversando com o Frank sobre aquela cortina lá de trás, lembra? Tô ali olhando no monitor dele, lembra aquela situação que tinha uma cortina? Olha lá, eu vou pausar um pouquinho aqui, olha lá o que a gente tentou antes de chegar naquela cortina amarela. A gente colocou um negócio ali preto,
esquisito, tipo uma camuflagem, sabe? E a gente tava debatendo sobre isso. Falo, pô, cara, não dá isso aí. Vamos ter que botar uma cortina, uma luz por trás. Vamos ter que fazer uma outra coisa, porque essa cortina aqui, que tá meio preta aqui agora, na verdade era uma cortina azul, né? Só que ela é um azul tão fininho que ficou meio... um azul tão, sei lá, ela é muito fininha, sabe? E ficou parecendo preto na filmagem. Então a gente teve que mudar, teve que adaptar isso durante a filmagem. E nisso aqui que você tá vendo eu falar com ele aqui, na verdade a gente tá debatendo sobre essa cortina, né? Falei, e aí, bicho, o que eu vou fazer? Porque a arte tava pedindo a nossa ajuda, sabe? Porque a arte levou essa cortina, que era muito fininha, e falou, pô, não tenho outra, você consegue me ajudar? Então a gente acabou decidindo colocar cortina e um refletor por trás, amarelão, para deixar tudo amarelão, beleza? Só para vocês sacarem assim, como é importante você ter um bom gaffer no set, tá? E lembra daquele que eu te falei que era um rebatedorzinho que filtrava? Um fill light naquele início, no plano geral, que enchia um pouquinho vindo de cá também. É esse aqui, ó, esse butterfly aqui. Eu tô rebatendo uma luz aqui, ó, para ela voltar um pouquinho nos personagens que estavam aqui, né? E preencher um pouquinho a sombra aqui dos personagens. Beleza? Cara, tem muita coisa maneira aqui pra ver. Meu Bruninho, beijo pra você, mandou super bem, gravou um monte de coisa aqui de making off. A galera aqui do canal, a comunidade agradece. Valeu, moleque. Eu sei que você me segue aí também. Ali os atores já... Opa, dá pra ver o Butter aqui, ó. Lembra daquele Butter que eu falei? Que fazia o ataque do rosto dela? Ó. Que fazia o rosto dela? É esse daqui, ó. Ó. Um butterflyzão, assim, ó. Vindo com uma luz mais temperadinha. Mais pro tom de azul. Que é o que faz o ataque do rosto dela. Aquela cena que você vê o plano dela falando com o cara, é essa luz aqui, ó, que faz. Sacou? Aqui dá pra ver bem, ó. Ó, um butter aqui. E aqui até deu pra ver o outro butter aqui, né? Deixa eu botar pra vocês. O outro butter nesse take deu pra ver os dois, ó. O fill light de um lado do rosto, né? Aquele fill light que chega pra cá assim, né? E também a luz de ataque que vem do outro lado ali. Bom esse plano, hein? Muito bom esse plano. Ah, estão vendo isso aqui? Não sei se vocês lembram do outro vídeo que eu falei pra vocês. Tem um monte de gente que não sabe disso, né? Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que existe colmeia para butterfly, tá bom? E eu gosto muito de usar. Quem viu meu outro vídeo, que eu já deixei no card aí, já viu que naquele outro eu usei um butterfly com colmeia, tá? Ó, colmeiazinha de butterfly aqui, ó. Faz toda a diferença, tá? Assim como uma colmeia de aperture e tal, uma colmeia de butterfly também dá aquela centralizada e não deixa a luz espalhar demais. Ah, galera, isso aqui é bom, ó. Vocês estão vendo? Lembra que eu falei que eu usei 20.000 watts? Ó, um 10.000 posicionado aqui fora da locação. Aquela cortina que você viu tá aqui por dentro desse vidro aqui, ó. E aqui atrás também, ó. Aonde tem esse outro refletor aqui, ó. Tá? A cortina tá aqui, ó. Tá bom? Se você sacar, ó. Então, um 10K. 10.000 aqui. Outro 10.000 aqui, ó. Ó os nossos 20.000 aqui. Mais de 20, né? Porque aqui é como se fosse um mini brute, só que de LED, esse refletor aqui. Que aí, sei lá, vamos dizer que é como se fosse uns 5.000, vai. Uns 5.000. Todos fazendo aquela pressão ali na janela para fazer aquele sol que você vê entrando. Ó o vidro quebrado aqui. Aqui, gente, ó. Ó o vacilo. Ó o vacilo do fotógrafo, ó. Quebrou o vidro, cara. A luz. A quentura da luz. Isso aqui, quem trabalhou com show já conhece esse refletor famoso Par 64, né?
Então eu tava aqui fora mais ou menos com, aqui tem 3.000, 23.000, eu tava com uns 30.000 watts de luz. É muita luz, tá? É muita potência. Mas eu prefiro fazer assim, sabe por quê? Eu prefiro ter mais e retirar do que chegar lá, botar a luz e ver que ela não foi suficiente, que ela não fez o efeito que o diretor queria, que ela não marcou, entendeu? Então eu prefiro mais e retira do que botar um refletor que não consegue chegar. Vou te chamar a atenção para isso aqui, ó. Você tá vendo este plate aqui, ó? Aqui do lado da Alexa, um plate de tripé na lateral. O que rolou nesse comercial? Esse cliente, a maior potência, seguidores dele é Instagram. Então, para ele, é melhor que seja em vertical. Então, o que a gente fez? A gente filmou o comercial inteiro na horizontal. O ator fazia uma cena, quando valia na horizontal, a gente virava a câmera, encaixava esse plate aqui, ó, no tripé, colocava ela na vertical e aí o ator fazia de novo. Foi o primeiro comercial que eu fiz desse jeito, que a gente filmou tudo 2 vezes. Por quê? Cara, para o cliente era mais importante o vertical. E a gente também não queria, o próprio cliente não queria deixar de ter o horizontal para botar no YouTube, né, e tal. Mas a maior força mesmo dos seguidores do Recarga Pay é na vertical. Então a gente, todo take, inclusive naquele plano geral, a gente virava a câmera, usava esse platezinho daqui que vocês estão vendo aí, ó, bonitinho, colocava a câmera de lado e filmava. Filmava na vertical e filmava na horizontal também. Sacou? Importante isso. E aqui a gente está falando de posição do figurante. Ó, tá vendo o piloto passando ali? Ó? A gente estava testando. Acho que é melhor que ele passe em primeiro plano do que ele passar no fundo, blá blá blá, tal. Tava debatendo um pouquinho isso, as coisas ali. Eu sempre participo, sou muito participativo, tá? Junto com o diretor, eu gosto de participar de tudo. Eu sou tipo assim, sei lá, mano, tem assistente de direção que me chama de palpiteiro, né? Mas eu sou palpiteiro, eu gosto de palpitar em tudo, entendeu? É o meu jeito, né? E os diretores, alguns gostam, né? Tem uns que não gostam não, mas a maioria gosta. Você tá vendo ali no monitor, ó, tá vendo no monitor que é o take dela que tá... É o take dela que tá valendo, ó. Então, lembra que eu falei com vocês? O ataque, ó. Muito bom esse aqui, ó. O ataque. E o que eu falei com vocês? Double key. Olha aqui, ó, o solzinho aqui, ó. Fora de quadro, ó, no cantinho. Fazendo aquele solzinho que pega aqui na mãozinha dela. Deixa eu limpar aqui pra vocês verem. Aquele que eu falei que pega aqui na mãozinha dela aqui. Que pega no celular, no sofá, né? E tá vendo aqui, ó, eu coloquei um fill light, que eu achei que a sombra tava muito forte, então eu coloquei uma coisa bem suavezinha para dar uma enchida, uma completada na luz que vinha aqui do ataque, assim, sabe? Uma envelopada na luz que vinha no rosto. Esse foi muito bom parar nisso aqui. Olha ele lá, ó. Olha ele aqui, ó. Inclusive com o assistente ajustando ele ali, ó. O assistente tava ajustando, ó. Tá vendo? Esse ângulo é ótimo. Olha ele aqui, ó, que pega aqui, ó. Ó, ele pegando aqui onde eu tinha falado pra vocês, ó, tá vendo? Na mão dela, um pouquinho aqui na mala. Ó, é esse aqui, ó, esse cara, ó, que faz isso aqui, ó. Sacaram? Ó, lembra que eu falei que eu achei que precisava completar o contraluz dela? Que somente aquele solzinho que pegava aqui, ó, pegava um sol aqui... Tem baita luzão que vem daqui de fora, que é aqueles 30.000 watts que estão ali fora, né? Mas eu achei, lembra que faltava alguma coisa no cabelo dela? É essas teras aqui, ó. Então eu coloquei umas terinhas ali num tripézinho assim, bem fora de quadro. Você tá vendo que eu uso até uma vareta, ó, para colocar ele bem de cima, vindo de cima, e o tripézinho ficar fora do quadro, para fazer aquele complemento do contraluz lá que eu falei naquele plano.
Sacaram? Agora eu estou aqui com a câmera desse lado e estamos filmando o cara, né? Então vamos dar uma olhada no setup de luz, aquilo que eu falei. Aqui tá meio fininho aqui, mas na verdade isso aqui é um butterfly, tá? O mesmo butterfly que estava aqui anteriormente, iluminando ela, agora eu inverti o ataque, né? Como é um plano só dele, não tem um contraplano dela, então eu trouxe aquele butterfly para cá, ó, tá? E o ataque tá aqui, ó. É um refletor, eu acho que é um Nova, bem difuso, fazendo ataque. E o que é legal de você ver aqui é o seguinte, ó, aquele duplo key, duplo ataque, lembra? Este cara aqui é um standinho, ó. A gente tá iluminando ali antes do jantar. Eu acho que isso era antes do jantar, sei lá. Não me lembro. Mas a gente tava iluminando usando um standinho, né? E o ator tá aqui, ó, esperando, ó. Tá aqui olhando, esperando, fazendo o que ele quer fazer, tomando café, né? Enquanto a gente tá usando um standinho para fazer a iluminação básica, tá? Então o básico da luz dele é aquilo. É esse ataque que vocês já sabem qual é, Butterfly com Nova. E quem tá aqui, ó, nosso amiguinho aqui, ó, Double Key, aquele solzinho que pega na mão dele, ó, que pega aqui na mãozinha dele, tá aqui, ó, pronto para entrar em ação. E aqui também temos a mesma história, dá uma envelopada mais na luz de ataque. Estamos preparando isso também para a hora de filmar o cara, tá? É isso que rolou aqui. Ó, a colmeia do Butterfly, né? Mesma historinha de antes ali, ó. Ah, que legal, um planinho do monitor aqui, ó. Ó, você tá vendo? E aqui eu ainda tava ajustando o sol, né? Ó, o sol tava pegando muito aqui nele, ó, assim. Falava, não, vamos fazer só um recorte que pega só assim, né? Tava esse papo, assim, entre eu e o meu gaffer, sabe? Mas, será que a gente coloca um contraluz, ó? Eu tinha pensado nisso. Aí eu não me lembro se a gente colocou, eu acho que não. Acho que não. Será que a gente bota um contraluz azulado? Não sei, acho que é demais. Tava nesse momento aqui, na hora dessa filmagem, sabe? A gente tava decidindo como ia ser o desenho do solzinho, do ataque duplo, né? Alguém passou ali, ó lá, tá vendo? Você viu ajustando a bandeira, ó, recortando assim, ó. Ó, alguém ajustando o refletor, ó. Ó. Olha de novo, repara aqui na camisa dele, ó. Ó, viu? Provavelmente o best boy, né? O primeiro assistente de elétrica, que é o Rasta, ele já estava ajustando o recorte aqui, ó. O recorte da luz, ó. Alguma coisa que o Frank tinha gostado ou que eu tinha debatido com o Frank de fazer, né? Então essa imagem também é bem bacana para vocês verem como é que é a construção da iluminação, sabe? De um comercial desse, né? Olha lá, ó. Você tá vendo, ó? Tem alguém aqui no refletor, ó. Alguém aqui que tava mexendo aqui no refletor, ó. Ajustando esse solzinho que pega nele aqui, ó. Nosso ataque duplo. Sacaram? Bacana, né? Gostei desse, hein, galera? Ó, tá vendo esse refletorzinho aqui lá longe aqui no tripé, ó. Esse daqui, ó. Eu acho que é ele que tá fazendo isso aqui, ó. Um fio lightão aqui, ó. Dando uma enchida, porque aqui já tinha anoitecido, né? Então a gente tinha que fazer como se fosse dia, final de tarde, né? Mas já tava de noite. Então a gente precisou fazer isso aqui, ó. Ele mesmo, ó, que tá fazendo isso aqui, ó. Dando uma enchida na sombra, né? E esse outro aqui, eu acho que esse aqui tava fazendo isso. Esse daqui, ó. Fazendo isso, que a gente acabou tirando, né? A gente acabou colocando só para fazer alguns refletores, só para fazer essa marca de sol no chão que você vê aqui, ó. Tá? Pô, todo comercial eu vou fazer isso agora para poder fazer vídeo para vocês. Um refletor fazendo a marquinha no chão, ó. Aí, ó.
Bacana, né? Muito bacana. É, meu time, é isso, galera. E aí? E aí? O que vocês vão falar pra mim dessa vez? Gostaram? Não gostaram? Reclama. Faz o que você quiser fazer, ó, no comentário. Se quiser, pode mandar mensagem também pra mim no Instagram, tá? Vocês estão ligados, vocês que são da minha comunidade sabem que eu respondo todo mundo. Ninguém fica sem resposta. Beleza? Beijo, até a próxima!